Olá, amigos do canal Iotermo. Mais uma entrevista do canal, dessa vez com o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior. Maurício é engenheiro químico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, depois fez pós-graduação no programa de Engenharia Química da COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele é atualmente professor atuando na Escola de Química. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. E eu convidei o Maurício porque, na engenharia química brasileira, ele é seguramente uma das pessoas com maior experiência no assunto. Eu me lembro de conversar com o Maurício há cerca de 30 anos atrás e não se falava em inteligência artificial, mas se falava em redes artificiais de neurônios. E Maurício já estava interessado, já estava estudando esse assunto e certamente muita coisa aconteceu nesses últimos 30 anos. Maurício, seja muito bem-vindo ao canal. E a pergunta inicial é exatamente essa. Como você vê a evolução daquilo que hoje nós chamamos de inteligência artificial ao longo dos últimos 30 anos, em particular no que diz respeito à engenharia química? Bem, Marcelo, antes de tudo, dizer que é uma grande alegria encontrá-lo aqui, ainda que remotamente, e participar de um programa do seu canal que tem tanto impacto, tanta importância. Realmente já são mais de 30 anos trabalhando neste assunto. Eu comecei a trabalhar com ele no doutorado, no programa de Engenharia Química da COP, eu diria que em 1990, e, se você me permite, eu vou até fazer um certo paralelo com a própria história, não é, da inteligência artificial, quando ficar contando o meu caminho, o caminho que eu trilhei, e também, em alguns momentos, mostrar como é que a indústria nacional estava lidando, a indústria também, de uma maneira geral, a indústria química. Pois bem, porque assim, se a gente faz o paralelo com a história, né, da inteligência artificial, naquele 1990, essa história já tinha um certo caminho, né? Eu costumo, às vezes, lembrar, né, quando falo da história da inteligência artificial, do título de uma canção dos Beatles, né, que eles chamam assim, o título é The Long and Winding Road, porque se a gente situar o início dos estudos em torno da década de 40, 50, com os primeiros modelos computacionais para as redes ou para os neurônios artificiais, teste de Turing, o próprio surgimento do termo inteligência artificial nessas décadas aí. Então, quando eu comecei a trabalhar, as redes neuronais e a inteligência artificial já tinham uma certa história, né? Então, naquele iniciozinho, no finalzinho, né, da década de 80 e logo depois no início dos anos 90, a gente estava seguindo a um certo renascimento que tinha tido com o backpropagation, né, que era uma abordagem para trabalhar com redes neuronais com camada escondida e que, digamos assim, já estava trazendo uns prenúncios de crescimento após um período que foi chamado aí do primeiro inverno das redes neuronais, onde umas abordagens preliminares não tinham sido bem sucedidas. Então, foi nessa época que a gente conversou, né? Eu tive grandes ganhos com essas conversas, tudo que você fazia do ponto de vista de otimização, até mesmo uma orientação sua de mestrado também no mesmo programa, acredito que o nome é Liliana Borges, que era voltada também para o uso de redes neuronais, de modo que eu fiz o meu trabalho, então, e ele foi defendido em 1993. Acredito que, do ponto de vista realmente de teses de doutorado, não é, a gente pode considerar que foi sim um trabalho bem pioneiro dentro da engenharia química no Brasil.
E é interessante colocar que naquela tese eu estava preocupado em trabalhar com o controle inicialmente, não é? Com o controle preditivo baseado em modelo, que em inglês chamam de Model Predictive Control, e que, portanto, ele se baseava, esse esquema de controle que eu tinha feito no mestrado, se baseava em modelo, já muitas vezes modelo baseado em dados. Então, eu achei que as redes neuronais ofereciam uma boa oportunidade para trabalhar com modelos não lineares, e tipicamente esses modelos baseados em dados. Tá? Então, eu estou dando uma apresentação assim mais ampla para colocar o contexto, né? Então, ao fazer a tese naquela época, digamos que os desafios eram até parecidos com o que nós temos hoje em dia, mas do ponto de vista dos recursos computacionais de então, não é? Os próprios algoritmos, a disponibilidade de dados, então a gente tinha limitações. Né? Eu me lembro que eu busquei, na modelagem de reatores não lineares, busquei modelos baseados em redes neuronais que tivessem a capacidade de capturar alguma não linearidade, mas assim os modelos mais simples, pelas dificuldades mesmo de treinar as redes neuronais. Então, até aquele início, né, de 1993, eu tinha esse contexto que depois, me alongando assim um pouquinho e seguindo ao longo da década, né, eu pude observar ainda nos anos 90 que pelo menos, eu vou citar o nome, tá, de uma indústria aqui, que foi a Braskem, eles chegaram a implementar mesmo nos processos um controle de seus reatores de polimerização baseado em redes neuronais, né? Era uma aplicação de um desenvolvimento comercial chamado Pavilion. Então, assim, já foi tendo alguma aplicação, mas não tão disseminada, né? Algo mais pontual. De modo que, assim, no início dos anos 2000, há um artigo assim muito referencial para quem trabalha com controle preditivo, que fez uma pesquisa das aplicações do controle preditivo no mundo. Então, foi algo assim que foi publicado em 2003, mas foi uma pesquisa que ocorreu nos anos imediatamente anteriores. E aí eles já mostraram algumas aplicações desse controle preditivo não linear, o NMPC, usando as redes neuronais. Então, assim, havia alguns desenvolvimentos no mundo. E só um parêntese, Marcelo, que, assim, talvez alguma pessoa que esteja assistindo esteja notando, porque eu estou falando redes neuronais em vez de redes neurais, né? Mas isso foi algo que muito cedo a gente decidiu adotar no programa de engenharia química, por entender que, como o termo vem de neurônio e não de nervo, seria mais interessante chamar de neuronal. Né? Embora que a gente percebe e reconhece que o termo neural ficou mais comum aqui no Brasil. Mas seguindo, então, né, já estando assim nos anos 2000, a gente começou já a ter alguma possibilidade de aplicar na indústria as redes neuronais como sensores virtuais, né, que são aqueles em que você, a partir de medições mais simples, faz inferências de algumas variáveis de mais difícil medição, os soft sensors. Então, a gente, no início dos anos 2000, já chegou a fazer, eu vou citar de novo por uma questão factual, né, num projeto da universidade com a Petrobras, a gente fez uma aplicação para uma unidade de hidrotratamento de diesel, né, para prever ali a concentração de alguns compostos no final do processo de hidrotratamento. Então, assim, aqueles trabalhos que eu tinha começado 10 anos antes, estavam tendo algum impacto. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, Marcelo, também, é que na descrição da história, né, da inteligência artificial, são citados esses períodos de menos interesse, como o primeiro inverno, que eu já citei, que ocorreu aí pelos anos 70, início dos anos 80, porque alguns modelos anteriores, alguns paradigmas anteriores não tinham tido bom desempenho, isso trouxe um desinteresse, uma falta de investimento. Os anos 90 também, às vezes, são vistos como um período em que houve um segundo inverno, no sentido de que
os sistemas especialistas estavam recebendo menos aplicações, né? Mas eu queria dizer que eu sinto isso de uma forma relativa, né? Considerando a localização, as diferentes indústrias, porque, até relembrando as coisas que fiz nesses anos, né? Nos anos 90, eu tive oportunidade de fazer treinamento em sistemas especialistas. Na época, o professor Stefanopoulos veio para o Brasil, fez um treinamento aqui na Petrobras, junto com um outro professor chamado Jim Davis, que não é o criador do Garfield, né? Mas assim, com o homônimo. E aí a gente teve esse treinamento, e o fato é que na Petrobras, no fim dos anos 90, né, teve sim implementações de sistemas especialistas que ficaram funcionando por um tempo, por exemplo, para partidas de plataformas, e eu considero que até hoje esses sistemas podem ter ainda alguma aplicação. Não acho que seja necessariamente uma tecnologia ultrapassada. Mas assim, então, nesses anos 2000, né, o que começou a haver de uma maneira geral foi alguns pesquisadores que persistiram trabalhando, desenvolveram ferramentas mais aperfeiçoadas do ponto de vista do próprio backpropagation, desenvolveram alguns paradigmas como as redes convolucionais e começaram a trabalhar com processamento de linguagem natural, reconhecimento de caracteres, de imagem, tudo isso assim no início, né, já desse século. E aí aparecem nomes de grande importância, como o Lecan, Hinton e a Bendio. Esses três nomes, assim, eles são chamados os padrinhos do Deep Learning, né, do aprendizado profundo, ganharam o prêmio Turing em 2018. E o fato é que esse crescimento que a gente teve na década passada, e justamente nessas linhas de reconhecer imagem e, de áudios, e o que dominou muito da vida, né, digamos, cotidiana, em mídias sociais, por exemplo, então, entre outras aplicações. Então, tudo isso foi tendo um crescimento, dada a melhoria do ponto de vista dos recursos computacionais, dos algoritmos, mais dados. Esses desenvolvedores foram muito persistentes, né? Eles, então, seguiram nessa linha. Para você ter uma ideia, isso foi alcançando o nosso trabalho também, né? Então, a gente começou também a trabalhar com redes convolucionais. Ainda no ano passado, na Escola de Química, a gente fez um trabalho que usava redes convolucionais para detectar vazamentos em processos submersos. Foi algo que teve um impacto, assim, do ponto de vista que foi uma dissertação escolhida pela ANP como um destaque naquele ano. A gente gerou patente. Então, tudo isso foi alcançando a pesquisa também nossa e dos grupos aqui no Brasil, né? Agora, se você perceber, assim, estamos completando praticamente 2 anos do Chat GPT, né? Que o Chat GPT teve um impacto enorme. As pessoas visualizam hoje em dia esse chatbot assim quase como sinônimo de inteligência artificial. Ele modificou, eu acho que já pode se dizer que modificou em algumas extensões a maneira como se faz pesquisa, né? Por exemplo, gerar texto, se permite escrever códigos, e teve essa dominância muito grande, né, nesses anos mais recentes. O ano passado já começou a ter uma certa reação de artistas contra essa questão de ferramentas generativas que trabalhavam com imagens protegidas por direitos autorais. Eles entraram com ações. Mas este ano de 2024 foi um ano de grande impacto, né, para essa área, porque simplesmente o Hopfield, né, que trabalhava já há um bom tempo com alguns padrões dinâmicos, por exemplo, de redes neuronais, e o Hinton, né, de longa história, sólida e dedicada à história,
essa dupla ganhou o prêmio Nobel, né, da física, então teve um impacto enorme. E no dia que ele ganhou, um professor da Colômbia, que trabalha com essas ferramentas há muito tempo, ele falou assim: não está longe de vir um segundo Nobel. E eu pensei que seria para alguns anos, né? No entanto, no dia seguinte já houve o Nobel da Química, o trabalho do Jumper e Hassabis, né, na parte de proteínas, o que, digamos assim, trouxe pelo menos, eu acho que para o mundo todo, né, uma certa, mais uma vez, reafirmação assim da força que está tendo a inteligência artificial. No nosso caso, eu sinto que os trabalhos têm tido muito mais interesse, né, das pessoas em geral, por exemplo, os próprios alunos, né? Esse ano, os alunos ingressantes na COP, foi perguntado aos alunos da COP em geral quais as motivações para escolher a COP, e eles colocaram em primeiro lugar a questão da instituição, né, da importância, do reconhecimento, mas também a vontade de trabalhar com inteligência artificial. Né? Lá tem uma trilha de AI que você pode escolher fazer algumas disciplinas nessa área, nos diversos programas, inclusive disciplinas que são da Escola de Química e do PEC também estão nessa trilha. Então, você vê um interesse de uma maneira geral, e então a gente está nesse estado agora, não é, com muito interesse e um caminho aí de trabalho para seguir. Então, não sei se a resposta ficou muito longa, mas foi. A resposta ficou ótima e ela demonstra exatamente o comentário que eu fiz no início, que você é um dos pesquisadores no Brasil com maior trajetória no assunto, e isso ficou comprovado pela extensão e profundidade da sua resposta. Maurício, qual a perspectiva de longo prazo da inteligência artificial na indústria química? Que nível de automação ela vai, digamos, impor no projeto e na operação e no controle de processos químicos? Certo. Olha, Marcelo, porque, como você perguntou assim, a longo prazo, né? Como eu tinha dito, eu sinto que existem, digamos, diversas indústrias com diversos estágios, né? Então, de desenvolvimento, né? Fala-se muito na indústria 4.0, mas às vezes algumas indústrias ainda estão assim naquela fase de automação, e elas ainda estão interessadas em um processo inicial de digitalização, né? Então, assim, o impacto, eu acho que vai ser assim diferente, pelo menos inicialmente, nas diferentes indústrias no momento atual, né? Mas sinto, né? Eu tive uma oportunidade de ter uma experiência. Quem trabalha nessa área de PSE, né? Particularmente o trabalho com controle, a gente tem sempre que buscar o contato com as indústrias. Eu tive uma experiência de doutorado, de pós-doutorado empresarial, e pude ver o interesse com as indústrias, né? Das indústrias na digitalização. Até faz um pouco parte dessa resposta, embora que é algo que já aconteceu, né? Mas, por exemplo, um pouco antes da pandemia, a gente teve a oportunidade de, com uma indústria, eu vou citar de novo o nome, porque são fatos, mas poderia ser outra indústria que tivesse a mesma possibilidade, mas a gente fez para a Braskem o desenvolvimento de analisadores virtuais, um pouco na linha do que já havíamos feito no início do século, mas de uma maneira mais ampla, e eles então queriam fazer analisadores virtuais justamente para ter as medições lá nos processos dos seus reatores, e com isso várias coisas que são pertinentes ao assunto, né? Melhorar o controle, porque teria a medição, mas também reduzir a carga de trabalho nos laboratórios, porque o pessoal dos laboratórios era muito favorável a isso, a gente percebia, né? Eles queriam reduzir aquela carga de trabalho de várias análises intermediárias que os sensores virtuais puderam fazer. E a gente começou, quer dizer, eles até então não tinham essa iniciativa, e eu vejo que depois da nossa participação, eles hoje em dia têm
essa vertente bem aplicada. Então, assim, se a gente vai seguindo, né, para o futuro, como você colocou, né, num prazo mais longo, citando pela segunda vez o professor Venkata Subramanian, que eu já citei aqui antes, né, quando ele falou do Prêmio Nobel. Esse é um professor de Columbia University, nos Estados Unidos. Ele esteve aqui conosco um pouquinho antes da pandemia, e naquela ocasião ele fez uma apresentação onde ele dividiu os problemas para a indústria em 3 classes. Né? E essa terminologia eu vou colocar assim, de uma maneira flexível, tá? Porque ele chamou problemas fáceis, problemas difíceis e problemas mais difíceis. E até adaptando um pouco o que ele falou, né? Mais fáceis seriam esses problemas em que você tem já uma boa instrumentação, muitos dados disponíveis, você quer desenvolver um sensor virtual, você quer fazer um monitoramento, então você tem tudo ali disponível para fazer essa aplicação. O que ele chamava de mais difícil já era você fazer algo que é importantíssimo, que é ir colocando conhecimento nesses modelos, né? Então, informação fenomenológica, informação do especialista, e ir desenvolvendo as suas ferramentas de, de otimização, controle, com modelos que não fossem assim caixa preta, que não tivessem a dificuldade de interpretação. Então, esses modelos híbridos, né, seriam um segundo caminho. E uma terceira que ele colocou naquela época, que as coisas evoluem tão rápido, né, ele colocou um pouco essa questão por exemplo, do Watson, né, como você teria um sistema cognitivo em que o operador poderia se comunicar usando linguagem natural com esse sistema, que seria capaz de responder às perguntas, dar orientações na tomada de decisão. Ele colocou isso como sendo um pouco mais difícil, né? Mas veja que factível, né? E aí levaria um pouco mais de tempo, tipo uns 10 anos. Esses 10 anos, como ele veio aqui em 2018, acho já, não, depois, né? Um pouco depois, né, a gente já está caminhando. Justamente por isso que eu queria dizer o seguinte, que hoje existe um conceito que a gente próprio tem trabalhado muito, que é o chamado Digital Twin. O que é o Digital Twin? Como o próprio nome diz, é o gêmeo digital de uma entidade física real. Né? Então, vamos dizer, você tem um reator, um sistema de hidrotratamento, por exemplo, onde a gente fez um estudo, um outro estudo diferente daquele que eu já coloquei para ver a questão da despressurização na emergência. Então, o Digital Twin ele vai ter digamos, a entidade virtual relacionada à entidade real, né? E qual é a ideia? Que você vai ter modelo ali, que esse modelo então possa permitir simulações e você fazer estudos sobre o processo real. Mas não é só isso, não é? Porque o Digital Twin ele tem 5 dimensões, a gente diz, né? Porque ele tem essas 2 entidades, a física e a virtual, né? Ele tem os dados, claro, né? Ele tem os serviços que a gente vai fazer no sentido, entre aspas, assim, o que é serviço? É otimização, controle, monitoramento. E ele tem ali as comunicações, porque os dados entre o processo real e o simulador a entidade virtual tem que se comunicar junto com os serviços, dados do simulador, dados reais, tudo isso tem que estar integrado. Então, gera essa abordagem 5D. E uma coisa que é muito importante, que algumas pessoas esquecem, é que o Digital Twin ele tem que, digamos, acompanhar o processo ou envelhecer junto com o processo, né? Então, se o processo se modifica ao longo do tempo, os modelos têm que evoluir. Então, por exemplo, se você um catalisador que pode perder a ativação, problemas de incrustação, ou um poço de petróleo que você muda o percentual de gás ao longo do tempo para poços maduros, tudo isso deveria acompanhar em processos submersos, por exemplo, é super importante isso. Né? Então, a gente tem que atualizar os modelos. E é aí que eu acho que entra a inteligência artificial, porque os modelos com a base fenomenológica são importantíssimos, eu acho que são, a princípio, uma premissa que a gente vai ter, mas a gente pode corrigir esses modelos, a gente pode
atualizá-los. Tem diversas maneiras, né, de você gerar modelos híbridos, em que você, por exemplo, substitui as taxas de reação por uma abordagem mais empírica, um aproximador universal, como uma rede neuronal. É, existem hoje em dia chamadas PINs, que são redes que elas têm que também obedecer às equações de balanço. A gente teve a oportunidade de fazer já trabalhos nessa linha, lá na própria escola de Química, para ciclone, por exemplo, modelos híbridos para cristalização. A gente tem realmente trabalhado colocando um pouco da minha experiência, né? Então, eu acho que qual é a tendência da indústria, a meu ver, é a adoção do Digital Twin, e aí o Digital Twin vai ser usado para otimização, monitoramento, controle, análise de cenários, essa questão de prognóstico, né? Imagina um equipamento do fundo do mar. A gente tem trabalhado muito com processos submersos em cooperação com universidades estrangeiras e empresas de petróleo. E aí é muito importante que você acompanhe esse processo ao longo do tempo. O Digital Twin pode dar essa, digamos, visão, né, usando como modelo preditivo. Então, eu acho que o Digital Twin, a longo termo, ou a médio e às vezes imediato, dependendo da indústria, é um caminho para os processos ficarem mais autônomos, né? Do ponto de vista de adaptação, os controladores se adaptando às mudanças de cenário, minimizando a intervenção humana, né? O que é importante em alguns casos, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o gerenciamento de situações anormais é deixado para o operador, né? E o operador justamente pode ficar ali sob o efeito da situação de estresse, muitos alarmes, a própria emergência. Então, ele, no mínimo, precisaria de um suporte para poder tomar suas decisões, ou, eventualmente, ele pode até, né, depois de, eu acho, de amadurecerem as ferramentas, pode, eventualmente, em alguns casos, o operador não ser acionado na tomada de atitudes, né, mudar a operação, parar a operação em condições de emergência. Então, eu acho que é isso, o aumento da flexibilidade, da adaptação por causa dos modelos baseados em dados, pelo uso do Digital Twin e essa autonomia, eu acho que são caminhos para a indústria que já estão acontecendo em alguns setores, mas é claro que primeiro tem que ter a digitalização, então é um caminho, mas a longo prazo eu acho que é algo que a gente pode esperar. Ok, Maurício, mudando um pouco o rumo, uma das atividades na engenharia química é também a atividade de projetar novos processos e projetar novos produtos. No caso de engenharia de processos, projeto de processos, a atividade é chamada de síntese, né? E existem técnicas muito diferentes, técnicas baseadas na experiência prévia, regras heurísticas. Depois, uma outra baseada em formular uma superestrutura, um superfluxograma que matematicamente se elimina algumas unidades, se retém outras. Existe alguma atividade em síntese de processos, projeto de produtos que utilize os princípios e as técnicas de inteligência artificial atualmente? Certo, Marcelo. Eu vou até anotar aqui para não esquecer, porque eu vou falar em projeto e em produto. Porque, assim, eu sim vejo que a sua pergunta se enquadra bem numa linha atualmente que, em linhas, né? Falando primeiro na parte de projeto, né, de processos, sim, a inteligência artificial tem sido usada para otimizar, né, essa questão do estudo de diferentes fluxogramas, quais as operações, quais os encadeamentos de diferentes fluxogramas, e a partir daí gerar diferentes fluxogramas e já testar em níveis mais altos, fazer simulação, otimização, e você pode fazer isso realmente, digamos, para ver qual seria o fluxograma mais interessante para produzir um composto ali de interesse relacionado a um resíduo agrícola, por exemplo, né?
Então, tem uns trabalhos nessa linha até sendo desenvolvidos na própria COP e no mundo, de uma maneira geral, para essa parte até de resíduos, né? Foi algo que eu pude ver, por exemplo, sendo desenvolvido na França, por exemplo, aqui mesmo, no Programa de Planejamento Energético e no PEC. Particularmente, eu achei muito interessante uns trabalhos do grupo lá, do professor Venkat. Eu estou citando muito o Venkat aqui, mas é porque ele realmente tem um trabalho bem consistente ao longo dos anos. Então, ele tem feito essa questão, né, ele usa até large language models, né, para, digamos assim, colocar aquela informação para usar para as ferramentas de inteligência artificial, tipo os transformers. Então, ele coloca essa informação, né? Ele usa uma ferramenta baseada em uma estrutura que já era usada antes chamada Smiles, mas ele adapta para fazer em uma forma tipo de uma árvore, assim, onde ele tenta colocar o máximo de informação, né? Porque os Large Language Models, eles são mais simples do ponto de vista do que eles são capazes de fazer, né? E se eles não têm contexto, então eles podem não ter um desempenho tão eficiente. Então, a ideia é colocar o máximo de contexto, né? E aí eles têm feito justamente nessa questão do tratamento, né, das diversas combinações de fluxogramas, de tentar passar o máximo de informação fenomenológica, para aí depois ver diferentes combinações, como eu falei no início, e usar os diversos níveis ali de simulação, otimização, para decidir uma estrutura que possa ser mais interessante. Então, isso tem sido feito. Eu até recomendo quem puder assim assistir. Eu tenho mantido uns seminários de controle que a gente tem tentado manter com regularidade, né? Então, este ano mesmo, teve um pesquisador da Colômbia, que é o Vipul Man. Ele já terminou seu doutorado, agora ele está eu acho que está numa empresa farmacêutica, e ele apresentou um seminário justamente sobre isso, né? Então foi muito interessante acompanhar os detalhes, né? Porque ele fala lá que eventualmente assim eles não têm uma base de dados muito então ele está aperfeiçoando, ok? Então isso seria mais na questão dos fluxogramas, né? Na questão dos produtos, uma design de produtos, né? Eu diria, só fazendo um pequeno parênteses, né, que na minha tese em 93, só por uma questão quase que assim histórica de demonstrar o interesse naquela época, né, eu queria testar alguns algoritmos de otimização que até você estava trabalhando, em que a gente ali aperfeiçoando, melhorando o backpropagation, testava os métodos quase Newton, por exemplo, e eu queria testar com problemas de engenharia química e tive a oportunidade de ter acesso, através da professora Vera Salim, da COP, a dados de catálise. E era um embrião assim né, de síntese de catalisadores usando inteligência artificial. Então, na época, se eu não me engano, eu posso citar o nome do pesquisador, era Gustavo Torres Mouri, e ele tinha dados da FCC, se não me engano, de preparo de um dado catalisador, então ele tinha as condições de preparação e a área superficial, e a gente desenvolveu naquela época, né? Hoje em dia eu vejo vários grupos, inclusive na USP, trabalhando nessa linha. Agora mesmo, visitando a Universidade de Nancy, eu vi pessoas trabalhando com design, né? Então eles fazem dois caminhos, né? Basicamente um caminho que, digamos assim, a partir dos reagentes, você tenta predizer um produto, digamos, ou o caminho direto, ou o caminho, digamos, ao contrário, né, oposto, em que a partir de dadas propriedades que você queira, você possa identificar quais seriam as substâncias que você usaria, os reagentes, numa dada reação, o que pode digamos assim, minimizar o número de horas em laboratório muito, né, de uma forma muito substancial,
e você ter bons desempenhos, né? É claro que tem dificuldades, multiplicidades. O próprio Vipulman, que apresentou esse seminário para a gente, ele está eu tenho esse seminário na minha própria página. Ele mostrou lá as bases de dados eram limitadas, então é um caminho que está sendo feito, mas eu acho que altamente promissor, né? Eu acho que eu posso acrescentar aqui o próprio trabalho que eu citei agora há pouco na área de proteínas, né? Que foi um trabalho muito recente que o Jumper, né? E Hassabis, se eu não me engano, que ganharam agora esse prêmio e que eles são, né? Da DeepMind. Eles desenvolveram o AlphaFold, que prediz a estrutura tridimensional de proteínas a partir da sequência de aminoácidos, o que era um problema assim há muito tempo estudado e que muito custoso em termos de laboratório. Então isso é muito útil para as indústrias farmacêuticas, né? Eles já liberaram, digamos, a base de dados para, digamos, para o público em geral, né? Também liberaram o acesso para instituições acadêmicas, de modo que você, né, para as áreas farmacêuticas e, de uma maneira, área de saúde, essa parte de predição dessas propriedades, isso é muito importante, né, para as características do produto farmacêutico desejado. Então, sumarizando assim, é uma área, eu acho, fortíssima, onde a indústria química vai ter muitos ganhos, mas que eu considero muito importante essa questão realmente da linha dos trabalhos que eu citei, de você colocar ali conhecimento, o máximo de conhecimento, não ficar apenas com os modelos mais empíricos, né? Obrigado, Maurício. Maurício, uma boa parcela do público do canal é jovem. As estatísticas mostram que é um público jovem, na faixa de 18 a 30 anos, e eu não tenho, suponho que são estudantes, profissionais de engenharia química e temas afins. Eu imagino que essa área de inteligência artificial ofereça grandes oportunidades pessoais e profissionais para os jovens que estão se formando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas oportunidades e, no Brasil, como um estudante que se interesse por esse assunto pode prosseguir, pode aprender mais, pode estudar mais. Certo, Marcelo. Pois é. Eu hoje mesmo estava pensando assim, tomara que algum jovem, né, estudante assim assista e eu consiga despertar algum interesse, né? Porque eu próprio, quando resolvi seguir esse caminho, eu era muito jovem, né? Tinha 23, sei lá, por aí, não sei, no início do doutorado, 24 anos. É, e naquela época não era assim um assunto tão disseminado. Hoje em dia eu acho, né, que o atrativo ainda é muito maior do que houve. É claro que eu posso dizer que eu me apaixonei assim pelo assunto. Eu acredito que muitos desses jovens, tendo tanta informação, possam estar interessados, né? Porque realmente é algo fascinante, né? Como você pode tentar ali desenvolver ferramentas que tenham essas características de inteligência humana e com tanta aplicação na área de engenharia química. Olha, uma coisa concreta que aconteceu, para dar uma resposta assim panorâmica em cima da minha experiência, tá? Logo no início dos anos 2000, a gente criou uma disciplina na escola de química, na pós-graduação, no EPQB, Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, de redes neuronais. E eu tenho tido regularmente alunos nessa disciplina, sabe? Eu ofereço na média de uma vez por ano, e mesmo assim, na época que não estava com esse boom, né, no início do século, os alunos sempre se interessaram, e cada um com sua, digamos assim, seu caminho, né? Alguns preferiam usar alguns pacotes prontos, outros preferiam desenvolver mesmo na parte computacional, mas todos buscando aplicações. Então, isso foi caminhando ao longo. Eu
fico feliz, às vezes, quando hoje em dia um aluno está numa indústria que não seria nem uma indústria, a princípio, alvo, né? A princípio, né? Mas quando a gente vai analisar, a gente vê que sim, né? Então, ah, uma indústria em que eles têm que estudar o mercado consumidor. Então, não é muito na linha de PSE, mas tem séries temporais, e aí a gente vai tentar interpretar. Então, fico muito feliz quando o aluno se encontra comigo e diz: poxa, professor, eu não sabia que teria tanta utilidade. Então, eu acho assim que os nossos cursos, né, de engenharia química, eles não são ainda particularmente, eles não têm ainda uma disciplina onde você considere a modelagem fenomenológica, mas inclua também um pouco da modelagem empírica, a combinação disso. Eu acho que cabe a gente mudar. Por outro lado, eu considero que a gente forma alunos bem, com a base em cálculo, tem disciplina de estatística, tem o conhecimento fenomenológico, que é fundamental. Então, eu tenho visto muitos alunos, assim, né, não é o caminho mais preponderante, né, mas não é mais exceção. Alunos que têm feito engenharia química, depois faz um projeto de TCC, né, o TCC, ou faz um mestrado, e escolhe o caminho mais voltado à ciência de dados e se dá bem na carreira. Então, eu tenho tido alunos que vão trabalhar, às vezes, você não esperava, assim, mas ele está empregado no Magazine Luiza, na parte de ciência de dados, e bem, né? Ou, enfim, em outros assemelhados. Eu citei um porque é um caso mesmo. Né? E aí os alunos, eu tenho um aluno hoje em dia que trabalha com ciência de dados, trabalha remotamente, mora no interior de Minas Gerais, onde tem família, ou eu tenho um aluno que mora aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e trabalha para a empresa americana remotamente. Então, é um mercado a mais. Os engenheiros químicos sempre foram muito versáteis, né? É muito comum você encontrar engenheiros em áreas gerenciais. Eu acho que não é apenas, né, porque alguns podem dizer que seria falta de oportunidade, eu acho que é uma questão também de que o perfil de quem cursa engenharia química é também muito amplo. Né? Então, eu diria que esse jovem ele tem chance de, mesmo se ele já terminou a engenharia química, né, ele encontrar um espaço no mercado. De que maneira? Fazendo alguns cursos, né? Tem muita coisa disponível na internet, do ponto de vista de as bibliotecas são acessíveis, as bibliotecas em Python, tem comunidades trabalhando, então ele pode buscar esse caminho. Se ele ainda está na universidade, ou se ele quiser voltar para a universidade, ele é sempre muito bem-vindo na pós-graduação. Né? A gente, na escola de Química, no programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, no PEC, no programa de Engenharia Química, a gente tem orientado há 30 anos trabalhos nessa linha, né? Coisas que até digamos, estão entre aqueles que me formaram, né? O professor Henrique Lima, ele já orientou além de mim outros, e mais ainda se a gente pensar, o professor Perlingeiro fez muita coisa na área de inteligência artificial de uma forma bem pioneira. Então, a universidade é capaz, a nível de pós-graduação, você pode fazer trabalhos assim muito interessantes. Né? Quem não tiver essa oportunidade, eu acho que ainda assim pode encontrar, sim, um bom espaço no mercado. Até para falar do ponto de vista de mercado, eu vou citar aqui uma pessoa assim, de quem eu gosto bastante e nesses 30 anos sempre estive muito próximo, que é o Rubião, Luiz Eduardo Ganem Rubião, né, que tem uma história assim, muito sólida, né, com o setor industrial, nas empresas que ele já participou e participa. O Rubião disse que ele acha que o melhor profissional para trabalhar, na visão dele, né, que eu tendo a endossar por tudo que eu falei, para trabalhar com ciência de dados, no fundo, ele prefere, em vez de contratar, é claro que ele monta equipes, né? Que ele pode contratar um cara que é realmente ciência de dados, mas ele tem encontrado muito bom desenvolvimento naquele engenheiro químico que estudou, que aprende, que corre atrás, né, de diversas maneiras, nessa parte de ciência de dados de uma maneira geral. Então,
É isso. Eu tenho, por exemplo, um aluno, agora, para colocar num caso, que está fazendo um trabalho interessantíssimo na área de cristalização, né, que lá na escola de Química, é um aluno do EPQB, né, usando lá os laboratórios com os colegas do Átomos, os processos de separação, e a gente tem feito muito trabalho de controle, otimização, por simulação, mas também experimental. Ele teve oportunidade de usar os equipamentos próprios e também de fazer um sanduíche com a Universidade da Georgia Tech, em Atlanta, e fazer controle mesmo. Então, assim, você vê os alunos sendo um pouco pioneiros, né? Aplicando ali controle baseado em abordagens baseadas em dados, por sua vez, algo que, por exemplo, para a cristalização, o setor de cristalização, por incrível que pareça, a indústria ainda não está assim tão desenvolvida do ponto de vista de automação. Então, acho que a gente vê os alunos contribuindo. É isso, eu acho que esses jovens têm que acreditar e seguir trabalhando, que para um engenheiro químico é um caminho muito factível. Maurício, muito obrigado por essa entrevista. Como a gente vê, há enormes oportunidades para o pessoal que é jovem, que quer se dedicar, indo para a universidade ou tomando por iniciativa própria caminhos aí de seguir curso na internet, baixar pacotes em Python e começar a explorar essas ideias. Há muitas possibilidades e, como disse o Maurício, eu encorajo que aqueles que têm interesse procurem seguir essa trajetória, porque há muito por descobrir. Uma vez mais, Maurício, muito obrigado e muito obrigado a você, que é a audiência do canal, o objetivo do nosso trabalho. Marcelo, quero agradecer muito a você, agradecer a todos que venham assistir e eu digo aos jovens e a todos, né, quem quiser fazer reciclar de alguma maneira a carreira, né, e voltar a ter esses conhecimentos, que nos procurem na universidade, que a gente tem vários caminhos para apontar. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, estou sempre à disposição, um abraço a todos.